Marcos não sabia que a mãe que fingiu estar com câncer terminal para reunir os 3 filhos brigados estava perfeitamente saudável e havia orquestrado toda a farsa depois de descobrir que nenhum deles havia comparecido ao seu aniversário de 65 anos. Quando finalmente descobriu a verdade através de exames médicos que ela esqueceu de esconder, já havia passado 6 meses reorganizando toda a sua vida para cuidar de uma mulher que manipulava o amor filial de forma calculada e desesperada. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre a dinâmica daquela família rural e revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como o medo da solidão pode transformar pessoas boas em manipuladoras experientes. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar ao momento em que Marcos Oliveira, de 38 anos, estava parado no meio da plantação de soja de sua fazenda em Rio Verde, Goiás, segurando o celular com mãos que tremiam ligeiramente. Era uma manhã quente de fevereiro de 2023, e ele acabará de receber a ligação mais devastadora de sua vida. Do outro lado da linha, sua irmã mais nova, Fernanda, chorava compulsivamente enquanto repetia as palavras que ecoavam em sua mente como martelos. Marcos, a mãe está com câncer. Os médicos disseram que ela tem no máximo 6 meses de vida. Marcos era o filho do meio de Dona Conceição Oliveira, uma mulher de 67 anos que havia criado 3 filhos sozinha após a morte prematura do marido em um acidente de trator quando Marcos tinha apenas 15 anos. A família Oliveira possuía terras na região há 3 gerações, e Marcos havia assumido a administração da propriedade familiar ainda jovem, transformando-se no provedor principal da casa quando o pai morreu. Era um homem de poucas palavras, forjado pelo trabalho duro no campo, com mãos calejadas e uma ética de trabalho que impressionava até os vizinhos mais experientes. A ligação de Fernanda chegará em um momento particularmente complicado. Marcos estava no meio da safra mais importante dos últimos 5 anos, com investimentos pesados em equipamentos novos e uma dívida considerável no banco que dependia do sucesso da colheita. Sua esposa, Juliana, estava grávida do 2º filho, e ele havia planejado cada detalhe dos próximos meses para garantir que pudesse estar presente durante o nascimento. Mas agora, com o diagnóstico da mãe, todos esses planos precisariam ser repensados. A relação entre os irmãos Oliveira havia se deteriorado nos últimos anos devido a conflitos sobre a herança e o futuro da fazenda. Carlos, o irmão mais velho de 42 anos, havia se mudado para Goiânia depois de se formar em direito e raramente visitava a propriedade, alegando que Marcos havia se apossado indevidamente da terra que deveria ser dividida igualmente entre os 3. Fernanda, de 34 anos, trabalhava como enfermeira em Brasília e mantinha uma relação cordial mas distante com os irmãos, sempre evitando tomar partido nas brigas entre Carlos e Marcos sobre questões financeiras da família. Dona Conceição, por sua vez, havia se tornado uma fonte constante de tensão entre os filhos. Ela alternava entre defender Marcos por ter ficado cuidando da propriedade e criticá-lo por não incluir os irmãos nas decisões importantes sobre a fazenda. Com Carlos, ela se queixava de que ele havia abandonado as tradições familiares para viver na cidade grande, mas também elogiava seu sucesso profissional de forma que deixava Marcos se sentindo desvalorizado. Com Fernanda, mantinha uma relação mais próxima, mas sempre usava a filha como intermediária para transmitir recados aos filhos homens quando estava brava com eles. Nos últimos 2 anos, a situação havia piorado significativamente. Carlos havia contratado um advogado para questionar legalmente a administração de Marcos sobre a propriedade, alegando que o irmão não prestava contas adequadamente dos lucros da fazenda. Marcos, por sua vez, se sentia injustiçado, já que havia investido os últimos 20 anos de sua vida cuidando da terra e da mãe enquanto os irmãos construíam suas carreiras longe de casa. Fernanda tentava mediar os conflitos, mas acabava se estressando e se afastando cada vez mais da família.
O ponto de ruptura havia acontecido no aniversário de 65 anos de Dona Conceição, 6 meses antes da ligação sobre o câncer. Marcos estava com problemas na colheitadeira e não conseguiu sair da fazenda. Carlos tinha uma audiência importante em Goiânia e não pôde cancelar. Fernanda estava de plantão no hospital e também não compareceu. Pela primeira vez em décadas, Dona Conceição passou o aniversário completamente sozinha, e isso a marcou profundamente. Agora, segurando o telefone no meio da plantação, Marcos sentia o peso de todos esses conflitos não resolvidos. Sabia que precisaria engolir orgulho e trabalhar junto com Carlos e Fernanda para cuidar da mãe nos últimos meses de vida dela. Mas o que Marcos não sabia era que essa decisão o colocaria no centro de uma manipulação elaborada que testaria não apenas seu amor filial, mas sua capacidade de perdoar e reconstruir pontes familiares que pareciam definitivamente queimadas. Marcos Oliveira havia crescido sabendo que seria o herdeiro natural da fazenda da família, não por direito de primogenitura, mas por pura vocação e circunstância. Desde criança, ele preferia acompanhar o pai nos trabalhos da roça e estudar dentro de casa, diferente de Carlos, que sempre demonstrou aptidão para os livros, e de Fernanda, que sonhava em conhecer o mundo além dos limites da propriedade rural. Quando Antônio Oliveira morreu no acidente com o trator, foi natural que Marcos, então com 15 anos, assumisse gradualmente as responsabilidades que o pai deixará. Dona Conceição sempre foi uma mulher forte e determinada, típica das matriarcas rurais goianas. Havia se casado aos 18 anos com Antônio e dedicado a vida inteira a criar os filhos e administrar a casa enquanto o marido cuidava da produção. Com a morte súbita dele, ela se viu forçada a aprender sobre aspectos do negócio que sempre delegara ao esposo, ao mesmo tempo em que criava 3 adolescentes sozinha. Marcos se tornou seu braço direito natural, não apenas por ser o único que demonstrava interesse genuíno pela terra, mas por ter herdado a mesma têmpera trabalhadora do pai. Carlos, 4 anos mais velho que Marcos, sempre foi o intelectual da família. Destacava-se na escola, lia compulsivamente, e desde cedo deixará claro que seu futuro estava longe da vida rural. Antônio respeitava a escolha do filho mais velho, mas secretamente se orgulhava de ter em Marcos um sucessor natural para continuar o legado familiar. Quando Carlos se formou em Direito e abriu um escritório bem-sucedido em Goiânia, todos ficaram orgulhosos, mas também entenderam que ele havia escolhido um caminho irreversível para longe da fazenda. Fernanda, a caçula, sempre fora o xodó de Conceição. Meiga e estudiosa, ela conseguia transitar bem entre os dois mundos, ajudava nas tarefas domésticas quando necessário, mas também mantinha notas excelentes na escola e sonhava com uma carreira na área de saúde. Quando se formou em enfermagem e conseguiu trabalho em Brasília, a família toda comemorou, entendendo que ela havia conquistado a estabilidade e independência que sempre desejara. Os problemas começaram quando Marcos se casou com Juliana há 8 anos. Conceição, que sempre contará com a presença constante do filho em casa, teve dificuldades para aceitar dividir atenção e cuidados com a nora. Juliana era uma boa moça, filha de comerciantes da cidade vizinha, mas representava mudanças na dinâmica familiar que Conceição não estava preparada para aceitar. A tensão aumentou quando o casal construiu sua própria casa dentro da propriedade, estabelecendo uma independência que deixou Conceição se sentindo abandonada. Paralelamente, Carlos começou a questionar as decisões administrativas de Marcos sobre a fazenda. Como advogado bem-sucedido, ele desenvolvia uma visão mais urbana e empresarial dos negócios, frequentemente sugerindo mudanças na gestão que Marcos considerava inadequadas para a realidade rural. Carlos achava que o irmão era conservador demais, enquanto Marcos considerava que Carlos havia perdido o contato com a terra e não entendia mais as necessidades práticas da produção agrícola. A situação se complicou quando Conceição começou a usar essas tensões para manter todos os filhos orbitando ao redor dela.
Com Carlos, ela se queixava que Marcos tomava decisões importantes sozinho e não valorizava a opinião do irmão mais velho. Com Marcos, ela comentava que Carlos só aparecia quando queria criticar, mas nunca quando havia trabalho pesado para fazer. Com Fernanda, ela desabafava sobre como se sentia sozinha e abandonada pelos filhos homens que estavam sempre brigando. Conceição havia desenvolvido, sem perceber conscientemente, um padrão de manipulação emocional que mantinha os filhos em constante estado de culpa e competição entre si. Ela nunca dizia diretamente o que queria, mas usava suspeitos, silêncios estratégicos e comentários indiretos para fazer cada um se sentir inadequado ou negligente em relação aos deveres familiares. Era uma forma sutil mas eficaz de garantir que todos continuassem buscando sua aprovação e atenção. O estopim final havia sido a questão da herança. Marcos assumirá naturalmente que herdaria a fazenda, já que dedicara a vida inteira a ela e era o único que realmente a trabalhava. Carlos, porém, argumentava que a propriedade deveria ser dividida igualmente entre os 3 irmãos, com Marcos tendo direito de preferência para comprar as partes dos outros caso quisesse manter a terra unificada. Fernanda preferia não se envolver na discussão, mas sua neutralidade era interpretada pelos 2 irmãos como apoio ao lado oposto. Conceição, em vez de resolver a questão de forma clara e definitiva, mantinha um discurso ambíguo que alimentava as esperanças de todos sem comprometer-se com nenhum. Dizia a Marcos que ele merecia a fazenda por ter ficado e cuidado de tudo, mas também comentava com Carlos que todos os filhos deveriam ter direitos iguais sobre o patrimônio familiar. Essa indefinição criava um ambiente de tensão constante que prejudicava tanto os relacionamentos familiares quanto as decisões práticas sobre investimentos e melhorias na propriedade. Nos meses que antecederam seu 65º aniversário, Conceição havia se tornado cada vez mais amargurada com o que percebia como abandono dos filhos. Carlos visitava apenas em datas específicas e sempre estava com pressa para voltar à cidade. Fernanda ligava regularmente, mas também visitava pouco devido à distância e aos compromissos profissionais. Marcos, embora morasse na propriedade, estava cada vez mais ocupado com a própria família e os negócios da fazenda, dedicando menos tempo às conversas longas que ela tanto apreciava. O aniversário solitário foi o ponto de inflexão que a fez perceber quão distante estava dos 3 filhos que havia criado com tanto amor e sacrifício. Em vez de confrontá-los diretamente sobre seus sentimentos de abandono, Conceição começou a elaborar um plano que forçaria os 3 a voltarem para perto dela. Mas Marcos permanecia ali, concentrado em suas responsabilidades e problemas cotidianos, sem perceber que sua mãe estava tramando uma farsa elaborada que colocaria a família inteira em uma montanha-russa emocional que testaria todos os vínculos que eles ainda mantinham entre si. 2 semanas após receber a notícia devastadora sobre o câncer da mãe, Marcos havia reorganizado completamente sua rotina para acomodar os cuidados médicos que Conceição supostamente precisaria. Ele contratara um administrador temporário para ajudar com as tarefas mais urgentes da fazenda, negociara com Juliana um esquema de plantões para cuidar da sogra, e até mesmo engolir o orgulho para ligar para Carlos e Fernanda propondo uma trégua familiar diante da situação crítica da mãe. O que impressionava Marcos era como Conceição parecia ter ganhado nova energia desde o diagnóstico. Esperava encontrar uma mulher abatida e fragilizada pela doença, mas ela se mostrava surpreendentemente ativa, cozinhando suas refeições, organizando a casa, e até mesmo dando palpites sobre o manejo da plantação como fazia nos velhos tempos. Os médicos dizem que é normal no início do tratamento, ela explicava quando ele comentava sobre sua disposição. Aproveito enquanto ainda tenho forças. Carlos havia chegado de Goiânia no fim de semana seguinte ao diagnóstico, trazendo consigo uma lista de oncologistas renomados de Brasília e Goiânia que poderiam oferecer tratamentos mais avançados que os disponíveis na cidade local.
Era a primeira vez em 2 anos que os dois irmãos conversavam por mais de 5 minutos sem discutir, unidos pela necessidade comum de cuidar da mãe. Carlos até se ofereceu para custear tratamentos particulares se necessário, demonstrando uma generosidade que surpreendeu Marcos. Fernanda organizou suas folgas no hospital para passar os fins de semana em casa, transformando o quarto de hóspedes em uma espécie de central de cuidados médicos. Ela trouxe equipamentos para monitorar pressão arterial, glicemia e outros sinais vitais, além de uma quantidade impressionante de materiais informativos sobre câncer que havia conseguido com os médicos oncologistas do hospital onde trabalhava. A casa, que há meses vivia um clima de tensão e silêncios prolongados, subitamente se encheu de atividade e propósito comum. Durante os primeiros 3 meses, a família funcionou como uma máquina bem azeitada. Marcos cuidava dos aspectos práticos e logísticos, levando Conceição às consultas médicas e exames na cidade. Carlos assumiu todas as questões burocráticas relacionadas ao plano de saúde e pesquisava constantemente novas opções de tratamento. Fernanda supervisionava os cuidados diários e fazia ponte entre a família e os profissionais de saúde. Pela primeira vez em anos, os 3 irmãos trabalhavam juntos em direção ao mesmo objetivo. Conceição observava essa transformação com uma satisfação que tentava disfarçar. Seus filhos estavam presentes, atenciosos, carinhosos de uma forma que ela não experimentava há muito tempo. Carlos cancelava compromissos profissionais para acompanhá-la em consultas importantes. Fernanda passou a ligar todos os dias, às vezes 2 ou 3 vezes. Marcos, que antes só aparecia em casa para almoços rápidos, agora jantava com ela regularmente e até retomar o hábito de tomar café da manhã juntos como faziam quando ele era solteiro. O momento viral aconteceu numa tarde quente de maio, quando Marcos chegou em casa mais cedo que o habitual e encontrou Conceição ao telefone na cozinha, falando em voz baixa mas claramente animada. "Não, querida, está funcionando perfeitamente. Os 3 estão aqui direto. Carlos até trouxe os netos no fim de semana passado. Fazia anos que não via a família toda reunida assim." Ela ria baixinho, com uma alegria genuína que Marcos não ouvia há muito tempo. Intrigado, ele se aproximou silenciosamente da porta da cozinha e continuou escutando. "Claro que me sinto culpada às vezes, mas você sabe como eles estavam distantes." O Carlos mal ligava, a Fernanda vivia ocupada demais para visitar, e o Marcos, bem, o Marcos morava aqui mas era como se vivêssemos em casas separadas. Agora eles brigaram entre si, estão unidos cuidando de mim, conversam, riem juntos. É como nos velhos tempos. A pessoa do outro lado da linha disse algo que fez Conceição rir mais alto. "Ai, Lourdes, você é terrível. Mas admito que tem funcionado melhor que eu esperava. Só espero conseguir manter isso por mais alguns meses sem que descubram." O sangue de Marcos gelou nas veias quando compreendeu o que estava ouvindo. Sua mãe estava falando sobre fingir ter câncer como se fosse uma estratégia bem-sucedida para reunir a família. O pior foi ter que decorar todos aqueles termos médicos que a Fernanda fica falando. Conceição continuou. "Metástase, quimioterapia, hemograma, ainda bem que assisto aqueles programas médicos na televisão, senão já tinha me entregado. E você viu que até arranjei exames falsos com aquele seu conhecido no laboratório? Custou caro, mas valeu cada centavo." A confirmação de que tudo era uma farsa elaborada atingiu Marcos como um soco no estômago. Se você está sendo tocado por esta história sobre família, segredos e os extremos que às vezes alcançamos para manter quem amamos por perto, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias. Inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos sobre como as pessoas enfrentam situações familiares complexas e descobrem verdades que mudam tudo.
Voltemos agora para descobrir como Marcos reagiu a essa revelação devastadora. Marcos encostou-se na parede, sentindo como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Durante 6 meses, ele havia reorganizado toda a sua vida, colocado a fazenda em segundo plano, estressado a esposa grávida, e vivido com o coração apertado pensando que perderia a mãe. Carlos havia gastado milhares de reais em consultas médicas particulares. Fernanda havia chorado noites inteiras preocupada com o prognóstico. E tudo isso era baseado em uma mentira elaborada. Tenho que admitir que foi genial da sua parte sugerir o câncer. Conceição continuava ao telefone. Câncer de mama é perfeito porque não deixa marcas visíveis no início, e todo mundo fica com pena sem fazer perguntas demais. Muito mais convincente que fingir depressão ou problema cardíaco. A frieza calculista com que ela discutia a manipulação chocou Marcos ainda mais que a descoberta da mentira em si. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Conceição detalhando como havia pesquisado sintomas na internet, como conseguirá os exames falsificados, e como planejava melhorar gradualmente do câncer depois que tivesse certeza de que os filhos haviam voltado definitivamente para perto dela. Era uma operação elaborada, executada com precisão por uma mulher que Marcos sempre considerará simples e direta. Quando finalmente se afastou da porta da cozinha, Marcos sentiu uma mistura explosiva de raiva, decepção e uma tristeza profunda. A mãe que ele respeitava por sua honestidade e força de caráter havia se revelado uma manipuladora experiente, capaz de explorar os sentimentos mais profundos dos filhos para satisfazer suas próprias necessidades emocionais. Mas ao mesmo tempo, ele não conseguia ignorar o fato de que a estratégia havia funcionado. Pela primeira vez em anos, os irmãos Oliveira estavam realmente unidos e presentes na vida uns dos outros. O que Marcos descobriu sobre si mesmo nos dias que se seguiram, sobre sua capacidade de processar traições familiares e sobre a complexidade dos sentimentos que temos pelos pais, o prepararia para uma decisão que mudaria para sempre a forma como a família Oliveira lidaria com amor, manipulação e a necessidade humana básica de não se sentir abandonado por quem mais amamos. Os dias que se seguiram à descoberta foram os mais confusos e angustiantes da vida de Marcos. Ele se encontrava numa posição impossível: confrontar a mãe sobre a mentira e destruir a harmonia familiar que todos estavam desfrutando, ou fingir que não sabia de nada e continuar sendo cúmplice involuntário de uma farsa que estava consumindo recursos emocionais e financeiros de toda a família. A cada refeição compartilhada, a cada conversa sobre tratamentos e prognósticos, Marcos sentia o peso da verdade queimando em seu peito como um segredo radioativo. Juliana foi a primeira a notar a mudança no comportamento do marido. "Você está estranho desde sexta-feira", ela observou durante um café da manhã particularmente silencioso. "Aconteceu alguma coisa com sua mãe? O médico deu alguma notícia ruim?" A ironia da pergunta quase fez Marcos rir amargamente, mas ele se limitou a dizer que estava preocupado com questões da fazenda, uma meia-verdade que se tornou sua resposta padrão para todas as perguntas sobre seu estado emocional. A situação se tornou ainda mais complicada quando Carlos ligou animado na segunda-feira seguinte, contando que havia conseguido marcar uma consulta com um dos melhores oncologistas de Brasília para a semana seguinte. "Custou uma fortuna, mas consegui furar a fila de espera", ele disse, claramente orgulhoso de poder oferecer à mãe o que considerava o melhor tratamento disponível. Esse médico tem índices de sucesso impressionantes em casos como o da mamãe. Marcos ouviu em silêncio, sabendo que o irmão estava gastando dinheiro e tempo preciosos em uma consulta completamente desnecessária. Fernanda, por sua vez, havia começado a pesquisar grupos de apoio para familiares de pacientes com câncer e trouxera uma pilha de folhetos informativos sobre como lidar com os aspectos emocionais da doença.
É importante que a gente também cuide da nossa saúde mental durante esse processo, ela explicou durante um jantar familiar, distribuindo materiais sobre depressão, ansiedade e estresse em cuidadores. Eu já marquei algumas sessões de terapia para mim, e acho que vocês também deveriam considerar. A dedicação genuína e o amor sincero que os irmãos demonstravam pelos cuidados com a mãe tornavam a descoberta de Marcos ainda mais dolorosa. Eles estavam dispostos a sacrificar tempo, dinheiro e energia emocional por uma causa nobre, sem saber que eram peões em um jogo de manipulação elaborado por alguém que deveria protegê-los, não explorá-los. Marcos se perguntava quantas outras famílias passavam por situações similares sem nunca descobrir a verdade. Durante esse período, Marcos começou a observar Conceição com novos olhos, procurando sinais da manipulação que agora sabia existir. Percebeu como ela era seletiva sobre quando demonstrava sintomas, sempre piores quando recebia menos atenção, milagrosamente melhor quando os filhos estavam todos presentes. Notou como ela direcionava conversas para manter o foco em sua condição de saúde, impedindo que os assuntos se desviassem para questões que poderiam gerar conflitos entre os irmãos. Mais perturbador ainda foi perceber que a doença de Conceição havia efetivamente resolvido problemas familiares reais. Carlos havia parado de pressionar sobre questões de herança, focando toda a sua energia em garantir o melhor tratamento para a mãe. Fernanda visitava com frequência e parecia genuinamente feliz por estar mais presente na vida familiar. Os próprios conflitos entre Marcos e Carlos haviam praticamente desaparecido, substituídos por uma colaboração eficiente em prol do bem-estar materno. A descoberta forçou Marcos a questionar sua própria percepção sobre relacionamentos familiares. Será que o amor de Conceição pelos filhos era menos genuíno porque ela havia usado métodos questionáveis para expressá-lo? Será que os sentimentos renovados de união entre os irmãos eram menos válidos por terem sido artificialmente induzidos? Será que uma família funcional construída sobre uma mentira bem intencionada era melhor que uma família disfuncional mais honesta? Marcos também começou a se questionar sobre sua própria responsabilidade na situação. Talvez Conceição se sentisse realmente abandonada e negligenciada pelos filhos. Talvez a farsa fosse um grito desesperado de uma mãe que não sabia como comunicar suas necessidades emocionais de forma direta. Talvez todos eles fossem culpados de ter permitido que a família se fragmentasse ao ponto de tornar necessária uma manipulação tão drástica para reunir todos novamente. A pressão psicológica de guardar o segredo começou a afetar outros aspectos da vida de Marcos. Ele se tornou mais irritadiço com os funcionários da fazenda, menos paciente com Juliana, e começou a ter dificuldades para dormir. Durante o trabalho, flagrava-se pensando obsessivamente sobre como deveria proceder, pesando consequências de diferentes cursos de ação sem conseguir chegar a uma conclusão satisfatória. A situação se complicou ainda mais quando Conceição começou a falar sobre fazer uma viagem especial com os filhos antes que seja tarde demais. Sempre sonhei em conhecer a praia com vocês três, ela disse durante um jantar, com lágrimas nos olhos. Sei que pode parecer bobagem para uma mulher na minha situação, mas seria tão bom criar mais uma lembrança especial em família. A proposta emocionou Carlos e Fernanda, que imediatamente começaram a planejar uma viagem ao litoral brasileiro. Marcos percebeu que estava testemunhando uma escalada na manipulação. Não bastava ter os filhos presentes e atenciosos, agora Conceição queria experiências especiais, memórias elaboradas, um investimento emocional ainda maior de pessoas que já estavam dando tudo de si por uma causa falsa. Era como assistir a um vício em atenção e controle se intensificar conforme a vítima obtinha sucesso com suas estratégias. Mas Marcos ainda não estava preparado para enfrentar as implicações mais profundas de sua descoberta, que confrontar Conceição significaria não apenas expor uma mentira,
mas também questionar a natureza fundamental dos relacionamentos familiares e forçar todos a repensar o que realmente significava amar e ser amado dentro da complexa dinâmica da família Oliveira. A decisão de confrontar Conceição veio numa tarde de sexta-feira, quando Marcos chegou em casa e encontrou a mãe empacotando roupas em uma mala pequena. "Vou passar o fim de semana no hospital para fazer uns exames mais detalhados", ela explicou sem levantar os olhos da arrumação. O doutor Silva achou melhor eu ficar em observação por 48 horas para monitorar como o meu corpo está reagindo ao novo medicamento. A mentira fluía de seus lábios com uma naturalidade que deixou Marcos nauseado. "Mãe, a senhora não precisa mentir mais", Marcos disse, fechando a porta do quarto atrás de si. "Eu sei que não tem câncer nenhum." Ouvi a conversa que teve com Dona Lourdes na segunda-feira passada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conceição parou de dobrar as roupas e ficou imóvel por vários segundos, como se estivesse processando que seu plano havia sido descoberto e tentando elaborar rapidamente uma nova estratégia. "Não sei do que você está falando", ela respondeu finalmente, mas sua voz havia perdido a firmeza habitual e ganhado um tremor que denunciava nervosismo. "Que conversa? Você deve ter entendido errado alguma coisa." Ela tentou retomar a arrumação da mala, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto manipulava as peças de roupa. Marcos percebeu que, pela primeira vez em meses, estava vendo a mãe genuinamente vulnerável, despida da performance de coragem diante da doença que havia mantido com tanta disciplina. "Eu ouvi tudo, mãe. Os exames falsos, o laboratório, como a senhora planejou usar o câncer para nos reunir. Ouvi quando disse para Dona Lourdes que estava funcionando melhor do que esperava." Marcos mantinha a voz calma, mas sentia uma raiva crescente queimando em seu peito. 6 meses, mãe. 6 meses vivendo com medo de perder a senhora, reorganizando minha vida, estressando minha esposa grávida, vendo Carlos gastar uma fortuna em médicos particulares. Conceição finalmente se virou para enfrentá-lo, e Marcos viu lágrimas genuínas em seus olhos pela primeira vez desde o início de toda a farsa. "Você não entende, Marcos. Vocês 3 estavam se afastando cada vez mais. O Carlos mal aparecia aqui, a Fernanda vivia ocupada demais, e você morava na mesma propriedade, mas era como se fossemos estranhos. Eu estava ficando sozinha, esquecida pelos próprios filhos." A voz dela quebrou na última frase, revelando uma dor que Marcos reconheceu como completamente real. "Mas isso não justifica mentir sobre câncer, mãe. A senhora manipulou nossos sentimentos mais profundos, fez a gente sofrer pensando que ia morrer." Marcos subiu o tom pela primeira vez, toda a frustração acumulada finalmente encontrando uma saída. "E o pior é que funcionou. A gente realmente se reuniu, começou a conversar de novo, estava sendo uma família de verdade. Mas tudo baseado numa mentira. E o que vocês queriam que eu fizesse?" Conceição explodiu, deixando cair a máscara de fragilidade doentia que havia usado por meses. "Quantas vezes eu tentei conversar com vocês sobre se sentirem distantes? Quantas vezes pedi para vocês visitarem mais, ligarem mais, se importarem mais com a família? Vocês sempre tinham uma desculpa: trabalho, compromissos, cansaço. A única coisa que conseguiu trazer meus filhos de volta foi a possibilidade de eu morrer." A acusação atingiu Marcos em cheio porque continha uma verdade inegável. Ele realmente havia se tornado distante, focado demais em suas próprias preocupações para perceber a solidão crescente da mãe. Carlos efetivamente só aparecia em ocasiões obrigatórias, sempre com pressa para voltar à vida urbana. Fernanda ligava regularmente, mas suas visitas eram cada vez mais raras e breves.
Conceição não estava completamente errada ao se sentir abandonada pelos filhos. A senhora está certa sobre nós termos nos afastado, Marcos admitiu, sua raiva dando lugar a uma tristeza profunda. Mas isso não desculpa o que fez. A senhora nos fez sofrer desnecessariamente, gastamos dinheiro que não tínhamos, tempo que não podíamos perder, energia emocional que já estava esgotada. E o pior, agora que descobri a verdade, como é que eu vou confiar na senhora de novo? Você vai contar para seus irmãos? Conceição perguntou, e pela primeira vez Marcos viu medo genuíno em seus olhos. Não medo da morte ou da doença, mas medo de perder novamente a proximidade com os filhos que havia trabalhado tanto para recuperar. Vai destruir tudo que conseguimos construir juntos nesses meses? Porque eu admito que menti sobre a doença, mas não menti sobre o amor que sinto por vocês nem sobre a felicidade de ter minha família unida de novo. A pergunta colocou Marcos diante da decisão mais difícil de sua vida. Expor a mentira da mãe significaria não apenas quebrar a confiança familiar, mas também muito provavelmente destruir a harmonia que todos haviam redescoberto. Carlos e Fernanda ficariam furiosos com a manipulação, voltariam para suas vidas distantes, e muito provavelmente a família se fragmentaria ainda mais do que antes. Por outro lado, manter o segredo significaria ser cúmplice de uma farsa que continuaria sugando recursos emocionais e financeiros de todos. Eu ainda não sei o que vou fazer, Marcos respondeu após uma longa pausa. Mas uma coisa eu sei, isso não pode continuar assim. A senhora precisa parar com essa encenação e encontrar uma forma honesta de manter a gente por perto. Porque o que temos agora pode parecer uma família unida, mas está construído sobre uma base podre que vai desmoronar de qualquer jeito. Conceição assentiu lentamente, finalmente compreendendo que havia sido pega em sua própria teia de manipulação. E se eu confessar tudo para o Carlos e a Fernanda? E se assumir que menti, pedir desculpas, e tentar recomeçar com honestidade? A proposta surpreendeu Marcos, que esperava mais resistência de uma mulher que havia planejado e executado uma farsa tão elaborada. O que aconteceu depois dessa confrontação entre mãe e filho determinaria não apenas o destino da farsa do câncer, mas também se a família Oliveira seria capaz de construir relacionamentos genuinamente próximos baseados em verdade e comunicação honesta, em vez de manipulação e medo. A decisão de Conceição confessar a verdade para Carlos e Fernanda foi tomada após uma noite inteira de reflexão, mas executá-la provou ser uma das coisas mais difíceis que ela já havia feito na vida. No sábado pela manhã, ela ligou para os dois filhos pedindo que viessem à fazenda urgentemente. Preciso conversar com vocês sobre algo muito importante relacionado ao meu tratamento, disse, tecnicamente não mentindo, mas também não revelando a natureza devastadora do que tinha para contar. Carlos chegou primeiro, dirigindo de Goiânia em velocidade recorde, claramente preocupado que a urgência da ligação significasse uma piora no quadro de saúde da mãe. Fernanda conseguiu trocar plantão com uma colega e chegou 2 horas depois, trazendo consigo um kit de primeiros socorros e uma lista de perguntas médicas que havia preparado durante a viagem. Ambos encontraram Conceição e Marcos na sala de estar, ela visivelmente nervosa e ele com uma expressão sombria que não conseguia disfarçar. Mãe, o que aconteceu? Os exames mostraram alguma coisa preocupante? Fernanda perguntou imediatamente, assumindo automaticamente seu papel de enfermeira da família. Você está sentindo dores novas? Náuseas? Precisa que eu examine alguma coisa? A preocupação genuína na voz da filha tornou ainda mais difícil para Conceição encontrar palavras para começar sua confissão. Sentem aqui, Conceição disse, apontando para o sofá onde Carlos e Fernanda se acomodaram lado a lado, instintivamente se preparando para ouvir notícias ruins sobre progressão da doença ou falha no tratamento. Marcos permaneceu de pé, encostado na parede,
numa posição que lhe permitia observar as reações dos irmãos sem ter que participar diretamente da revelação que sabia seria explosiva. Eu não tenho câncer, Conceição disse de uma vez só, como se arrancar um band-aid rapidamente causasse menos dor. Nunca tive. Foi tudo mentira. Eu inventei a doença para trazer vocês de volta para perto de mim. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia físico, preenchendo o espaço entre os 4 membros da família com uma tensão quase palpável. Carlos foi o primeiro a reagir, sua face passando por uma sequência rápida de expressões, confusão, descrença, compreensão e finalmente uma raiva fria que Marcos raramente havia visto no irmão mais velho. O que você quer dizer com inventou? Como assim nunca teve câncer? E os exames? Os médicos? Os tratamentos que estamos pagando há 6 meses? Sua voz subiu progressivamente de volume, culminando num tom que fez Conceição se encolher no sofá. Fernanda, por sua vez, parecia estar processando a informação de uma forma mais analítica, sua formação médica entrando em ação para tentar compreender como havia sido enganada tão completamente. Os sintomas que você descrevia, as consultas médicas, os exames de sangue que eu mesma vi. Ela parou. A realização de que havia sido profissionalmente manipulada por alguém em quem confiava completamente atingindo-a como uma avalanche. Como você conseguiu falsificar exames médicos? Carlos perguntou, sua indignação agora misturada com uma curiosidade mórbida sobre a extensão da manipulação. E os médicos? Eles sabiam que era tudo mentira? Vocês subornaram profissionais da saúde para participar essa farsa? A possibilidade de corrupção profissional adicionava uma camada extra de gravidade à situação que ia muito além de questões familiares. Conceição explicou em detalhes como havia orquestrado a farsa, os exames falsificados através de um conhecido que trabalhava em laboratório, as consultas com médicos reais mas baseadas em sintomas inventados. A pesquisa meticulosa sobre câncer de mama que fizera na internet para soar convincente. Cada revelação era como uma nova punhalada nos filhos, que percebiam gradualmente a profundidade da manipulação de que haviam sido vítimas. 6 meses da minha vida, Fernanda sussurrou, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. 6 meses vivendo com o coração apertado, pesquisando tratamentos, trocando plantões para ficar aqui, chorando sozinha no meu apartamento pensando que ia perder minha mãe. E você estava fingindo o tempo todo. A traição profissional se misturava com a dor pessoal de uma forma que deixava Fernanda visivelmente devastada. Carlos se levantou abruptamente do sofá e começou a andar pela sala, suas mãos tremendo de raiva contida. 15 mil reais, ele disse, sua voz perigosamente baixa. 15 mil reais em consultas particulares, exames especializados, medicamentos caros. Dinheiro que tirei da poupança dos meus filhos, do fundo de educação deles, porque achei que era questão de vida ou morte da minha mãe. A dimensão financeira da manipulação adicionava insulto à injúria emocional. E o pior não é nem o dinheiro, Carlos continuou, parando de andar para encarar Conceição diretamente. O pior é que funcionou. Nós realmente nos aproximamos, paramos de brigar, começamos a agir como uma família de verdade. Mas era tudo baseado em mentira, em manipulação, em explorar nosso amor por você da forma mais cruel possível. A confissão de que a estratégia havia sido eficaz tornava a traição ainda mais dolorosa. Marcos finalmente se pronunciou, sua voz cansada revelando o peso emocional que carregava desde a descoberta da verdade. Eu soube há uma semana. Ouvi por acaso uma conversa telefônica da mãe contando para Dona Lourdes como o plano estava funcionando bem. A revelação de que Marcos havia guardado o segredo por dias adicionou mais uma camada de tensão à situação,
com Carlos e Fernanda agora questionando por que o irmão não havia os alertado imediatamente. Você sabia há uma semana e não contou? Fernanda perguntou, sua dor se transformando em indignação. Me deixou continuar preocupada, pesquisando tratamentos, planejando cuidados paliativos, sabendo que era tudo mentira. A sensação de traição se multiplicava, agora incluindo não apenas Conceição, mas também Marcos como participante da manipulação. A tensão na sala atingiu um ponto crítico quando Carlos declarou que estava indo embora e que não pretendia voltar à fazenda enquanto não processasse completamente o que havia descoberto. Fernando o apoiou, dizendo que precisava de tempo para repensar toda a sua relação com a família. Pela primeira vez em meses, os irmãos estavam unidos novamente, mas desta vez contra Conceição, não em favor dela. Não vão embora assim, Conceição implorou, percebendo que sua confissão havia destruído exatamente o que ela tanto lutara para reconstruir. Podemos conversar, podemos resolver isso. Eu sei que errei, mas o amor que sinto por vocês é real. A felicidade de ter vocês por perto também é real. Mas suas palavras pareciam vazias depois da revelação da manipulação sistemática. O que aconteceu nos dias seguintes testaria se o amor familiar poderia sobreviver à quebra completa de confiança, e se era possível reconstruir relacionamentos genuínos sobre os escombros de uma mentira bem intencionada mas devastadoramente eficaz. As 2 semanas que se seguiram à confissão foram as mais solitárias da vida de Conceição. Carlos havia voltado para Goiânia sem se despedir, deixando apenas um recado com Marcos dizendo que precisava de tempo para processar tudo. Fernanda cancelou suas visitas dos fins de semana e reduziu as ligações diárias para contatos esporádicos e formais, apenas para verificar se não havia emergências reais na fazenda. Marcos continuava morando na propriedade, mas mantinha uma distância respeitosa mais fria, cumprindo suas obrigações filiais básicas sem demonstrar qualquer calor emocional. A ironia da situação não escapava a nenhum dos envolvidos. Conceição havia conseguido exatamente o oposto do que desejava. Em vez de uma família unida e presente, agora enfrentava um isolamento ainda maior que o anterior, agravado pela quebra de confiança que tornava qualquer reconciliação muito mais difícil. A solidão que ela tentará combater com a farsa do câncer havia se multiplicado exponencialmente, transformando-se numa espécie de quarentena emocional autoimposta pela própria manipulação. Foi Juliana, paradoxalmente, quem iniciou o processo de cura familiar. Como nora e observadora externa da dinâmica dos Oliveira, ela tinha uma perspectiva menos carregada emocionalmente sobre a situação. Sua mãe errou feio, ela disse para Marcos uma noite, enquanto organizava roupas do bebê que estava para nascer. Mas ela não é um monstro. É uma mulher velha, viúva, que se sentiu abandonada e reagiu da pior forma possível. A questão é, vocês vão punir ela para sempre ou vão tentar entender por que ela fez isso? A observação de Juliana plantou uma semente de reflexão que cresceu lentamente na mente de Marcos durante os dias seguintes. Ele começou a repensar não apenas a farsa em si, mas os anos que a precederam, tentando identificar sinais de solidão e abandono que talvez tivesse ignorado enquanto estava focado em suas próprias responsabilidades. Lentamente, começou a perceber que a manipulação de Conceição, por mais condenável que fosse, nascerá de uma necessidade emocional real que eles haviam falhado em reconhecer e atender. O ponto de virada veio quando Conceição sofreu um acidente real, ironicamente, exatamente o tipo de emergência de saúde que ela havia fingido por meses. Enquanto cuidava de galinhas no quintal, ela tropeçou e quebrou o pulso direito, uma lesão simples mas que a deixou temporariamente incapacitada para algumas tarefas básicas. Marcos a levou ao hospital, e pela primeira vez em semanas eles passaram várias horas juntos, forçados pelas circunstâncias a conversar além de cortesias básicas. Eu sei que não tenho direito de pedir perdão,
Conceição disse enquanto esperavam na sala de emergência, segurando o braço machucado contra o peito. Sei que destruí a confiança de vocês de uma forma que talvez não tenha conserto. Mas quero que você saiba que cada momento de alegria que senti nesses 6 meses, vendo vocês unidos e presentes, foi genuíno. O amor era real, mesmo que a razão fosse falsa. Eu sei, mãe, Marcos respondeu, surpreendendo-se com sua própria capacidade de empatia após semanas de raiva e decepção. E eu também sei que a gente se afastou mesmo, que a senhora tinha motivos para se sentir abandonada. Não justifico o que fez, mas eu entendo de onde veio. Era a primeira conversa honesta que tinham desde a revelação, sem acusações ou defensivas, apenas 2 pessoas tentando compreender como haviam chegado àquele ponto. A conversa no hospital se estendeu por horas, com Conceição finalmente verbalizando medos e inseguranças que guardara por anos. Ela falou sobre como se sentirá invisível depois que os filhos cresceram e construíram suas próprias vidas, sobre o terror de envelhecer sozinha, sobre a sensação de que havia falhado como mãe porque não conseguirá manter a família unida naturalmente. Marcos, por sua vez, admitiu que havia se tornado complacente com a presença constante da mãe, assumindo que ela estaria sempre ali sem precisar de atenção especial. Quando voltaram para casa, Marcos tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Ligou para Carlos e Fernanda pedindo que viessem para uma conversa familiar, não para continuar punindo Conceição, mas para tentar encontrar uma forma de reconstruir relacionamentos baseados em honestidade e comunicação real. A mãe errou, mas todos nós erramos, ele disse durante as ligações. E se a gente não conversar sobre isso como adultos maduros, vamos acabar perdendo nossa família por orgulho e teimosia. Carlos resistiu inicialmente, ainda muito magoado pela manipulação e pelo dinheiro gasto desnecessariamente. Fernanda estava mais aberta ao diálogo, talvez por sua formação em cuidados de saúde que a fazia entender melhor as complexidades psicológicas por trás do comportamento da mãe. Levou 2 semanas de negociação, mas eventualmente os 3 irmãos concordaram em se reunir para uma conversa mediada por um terapeuta familiar que Fernanda conhecia através do hospital. A sessão de terapia familiar foi inicialmente tensa e carregada de acusações mútuas, mas gradualmente evoluiu para um processo de compreensão e responsabilização compartilhada. Conceição assumiu completamente a responsabilidade pela manipulação e seus impactos, mas também conseguiu articular suas necessidades emocionais de forma que os filhos puderam compreender e validar. Os irmãos, por sua vez, reconheceram que haviam se afastado da mãe de forma que contribuiu para sua solidão e desespero. O que vocês construíram durante os 6 meses da farsa não era completamente falso, a terapeuta observou durante uma das sessões. Os sentimentos de amor, união e cuidado mútuo eram genuínos. A questão é se conseguem manter esses aspectos positivos enquanto estabelecem bases mais honestas para os relacionamentos. A observação profissional ajudou a família a separar os elementos valiosos da experiência dos métodos questionáveis usados para criá-la. O processo de reconciliação foi gradual e incluiu o estabelecimento de limites claros sobre comunicação e expectativas familiares. Conceição aprendeu a expressar suas necessidades emocionais de forma direta, sem manipulação ou chantagem emocional. Os filhos, por sua vez, comprometeram-se a manter contato mais regular e significativo, não por obrigação ou culpa, mas por reconhecimento genuíno da importância dos vínculos familiares. 6 meses depois da confissão, a família Oliveira havia encontrado um novo equilíbrio. Não era perfeito nem livre de tensões ocasionais, mas era honesto e baseado em comunicação aberta sobre necessidades, expectativas e limites. Carlos voltou a visitar regularmente, não mais movido por emergências médicas falsas, mas por um cronograma acordado que respeitava tanto sua vida urbana quanto sua responsabilidade familiar.
Fernanda mantinha contato frequente em suas visitas, embora menos dramáticas que durante a crise do câncer falso, eram mais relaxadas e genuinamente prazerosas. Marcos descobriu que podia ser um filho presente sem sacrificar completamente sua autonomia, encontrando formas de incluir Conceição em sua vida cotidiana sem que ela se sentisse abandonada. A relação entre ele e Juliana também se fortaleceu, com ela ganhando um respeito renovado pela complexidade das dinâmicas familiares e pela importância de comunicação honesta em todos os relacionamentos. Conceição, por sua vez, aprendeu a encontrar satisfação em relacionamentos baseados em escolha genuína em vez de manipulação ou obrigação. Ela se envolveu mais em atividades comunitárias, desenvolveu amizades com outras mulheres de sua idade, e encontrou formas de se sentir valorizada que não dependiam exclusivamente da atenção constante dos filhos. Quando o primeiro neto nasceu, ela pôde desfrutar do papel de avó sem as complicações de relacionamentos baseados em mentiras ou chantagem emocional. A fazenda continuou prosperando sob a administração de Marcos, mas agora as decisões importantes eram discutidas em família, com Carlos oferecendo perspectivas legais quando necessário e todos os irmãos tendo voz nas questões que afetavam o patrimônio familiar. A questão da herança foi resolvida de forma transparente e consensual, sem os medos e inseguranças que haviam alimentado conflitos anteriores. 2 anos após a revelação da farsa, quando a família se reuniu para comemorar o aniversário de 69 anos de Conceição, desta vez com todos comparecendo espontaneamente, havia uma qualidade diferente na interação entre eles. Era menos dramática que durante os meses da doença falsa, mas mais substancial e duradoura. Eles haviam aprendido que amor familiar genuíno requeria não apenas presença física, mas também honestidade emocional, comunicação clara sobre necessidades e expectativas, e o reconhecimento de que relacionamentos saudáveis não podem ser construídos ou mantidos através de manipulação, por mais bem-intencionada que seja. O impacto da transformação na família Oliveira se espalhou muito além das fronteiras da fazenda, criando ondas que tocaram toda a comunidade rural de Rio Verde de formas inesperadas e duradouras. Dona Lourdes, a amiga de Conceição que havia sido cúmplice involuntária da farsa, tornou-se uma das primeiras pessoas a testemunhar o processo de reconciliação e mudança genuína que se seguiu à confissão. Impressionada com a capacidade da família de superar uma crise tão profunda, ela passou a contar a história como exemplo de como conflitos familiares podem ser resolvidos com honestidade e trabalho conjunto. Na igreja local que a família frequentava esporadicamente, a história dos Oliveira se tornou um exemplo não oficial de perdão e reconstrução familiar. Padre José, o pároco que conhecia a família há décadas, observou com admiração como eles haviam conseguido transformar uma situação de manipulação e quebra de confiança em uma oportunidade de crescimento e aproximação genuína. Durante homilias sobre família e perdão, ele frequentemente se referia de forma discreta à capacidade de certas famílias da comunidade superarem crises profundas através de diálogo sincero e amor verdadeiro. Juliana descobriu que sua experiência como observadora externa da crise familiar havia lhe dado insights valiosos sobre relacionamentos que passou a compartilhar com outras jovens esposas da região. O que aprendi com a família do Marcos é que problemas familiares graves raramente surgem do nada, ela explicava para amigas que enfrentavam conflitos com sogros ou parentes. Geralmente há anos de comunicação inadequada acumulada. A chave é identificar as necessidades reais por trás dos comportamentos problemáticos. Doutora Silva, um médico da cidade que havia sido involuntariamente envolvido na farsa através das consultas baseadas em sintomas falsos, inicialmente ficou indignado quando soube da manipulação. No entanto, após conversar com Fernanda sobre as circunstâncias que levaram Conceição a tomar medidas tão drásticas, ele começou a usar o caso como exemplo em conversas com outros pacientes idosos sobre a importância de comunicação honesta sobre necessidades emocionais e sociais.
A terapeuta familiar que havia mediado as sessões de reconciliação da família Oliveira passou a usar elementos da experiência deles, com permissão e nomes alterados, em workshops sobre dinâmicas familiares rurais. O que torna este caso especial, ela explicava para outros profissionais, é como uma família conseguiu transformar uma manipulação destrutiva em uma oportunidade de criar relacionamentos mais autênticos e saudáveis. Mostra que mesmo traições significativas podem ser superadas quando há vontade genuína de mudança de todas as partes. Carlos descobriu que sua experiência de ter sido manipulado financeiramente por alguém que amava lhe havia dado uma perspectiva única sobre casos similares em sua prática advocatícia. Ele começou a se especializar em questões familiares envolvendo idosos, usando sua experiência pessoal para ajudar outros filhos que enfrentavam situações de manipulação ou chantagem emocional por parte de pais desesperados por atenção. A diferença entre amor mal expresso e manipulação maliciosa é crucial, ele explicava para clientes, e determina completamente como devemos responder. Fernanda aplicou as lições aprendidas em casa no seu trabalho como enfermeira, desenvolvendo uma sensibilidade especial para identificar pacientes idosos que apresentavam sintomas psicossomáticos relacionados à solidão ou abandono familiar. Ela criou um protocolo informal para abordar essas situações, incluindo conversas com familiares sobre a importância de presença emocional, não apenas física, na vida de parentes idosos. Vários casos de doenças misteriosas foram resolvidos através de reunificação familiar mediada por Fernanda. A comunidade rural começou a perceber mudanças na forma como outras famílias lidavam com conflitos intergeracionais. A história dos Oliveira havia demonstrado que era possível superar diferenças profundas sem romper vínculos permanentemente, inspirando outras famílias a buscar ajuda profissional ou mediar conversas difíceis em vez de simplesmente se afastar quando surgiam problemas. 3 famílias da região procuraram a mesma terapeuta que havia ajudado os Oliveira após testemunhar os resultados positivos da intervenção profissional. Marcos se descobriu sendo procurado informalmente por outros homens da região que enfrentavam dilemas similares sobre equilibrar responsabilidades familiares com vida pessoal e profissional. Sua experiência de ter quase perdido a família por negligência emocional, seguida pela descoberta de como reconstruir relacionamentos baseados em honestidade, fez dele uma espécie de conselheiro não oficial para questões de dinâmica familiar rural. O segredo não é estar sempre presente fisicamente, ele dizia, mas estar presente emocionalmente quando você está lá. A cooperativa agrícola local começou a notar que Marcos se tornará mais colaborativo e aberto a sugestões, aplicando as lições de comunicação familiar aprendidas durante a crise também nas relações profissionais. Sua capacidade de mediar conflitos entre produtores rivais melhorou significativamente, e ele foi eleito para o conselho diretor da cooperativa baseado em sua reputação crescente como alguém que conseguia encontrar soluções que beneficiavam todas as partes envolvidas. O impacto mais duradouro, porém, foi na forma como a próxima geração da família abordaria relacionamentos e comunicação. O filho de Marcos e Juliana cresceria em um ambiente onde necessidades emocionais eram expressas diretamente, onde conflitos eram resolvidos através de diálogo honesto, e onde amor familiar era demonstrado através de ações consistentes em vez de gestos dramáticos ou manipulação. A criança também cresceria conhecendo sua avó como uma pessoa complexa que havia cometido erros graves mas aprendido com eles, em vez de idealizá-la como perfeita ou rejeitá-la como irredimivelmente falha. Conceição, por sua vez, se tornou uma voz respeitada entre as mulheres idosas da comunidade sobre a importância de comunicação direta sobre necessidades emocionais. Sem nunca revelar completamente os detalhes de sua própria experiência, ela frequentemente aconselhava outras viúvas sobre formas saudáveis de manter conexão com filhos adultos sem recorrer à manipulação ou chantagem emocional. Os filhos têm suas próprias vidas, ela dizia, mas isso não significa que não se importem conosco.
Precisamos aprender a pedir o que precisamos de forma clara e honesta. A história da família Oliveira se tornou um lembrete poderoso na comunidade de que relacionamentos familiares saudáveis requerem trabalho constante, comunicação honesta e a disposição de perdoar erros graves quando há genuína mudança de comportamento. O impacto duradouro não estava em grandes gestos ou transformações dramáticas, mas na melhoria gradual e sustentável na forma como as pessoas da região abordavam conflitos familiares e expressavam amor pelos parentes. 3 anos após a confissão que mudou tudo, a família Oliveira havia se tornado um exemplo silencioso mas poderoso de como relacionamentos familiares podem ser reconstruídos sobre bases mais sólidas após crises profundas. Não através de fama ou reconhecimento público, mas pelo testemunho consistente de pessoas que haviam aprendido a amar uns aos outros de forma mais madura e honesta. Seu legado vivia nas pequenas transformações cotidianas, nas conversas difíceis que outras famílias agora se permitiam ter, e na compreensão crescente de que perdão genuíno requer tanto reconhecimento do erro quanto mudança real de comportamento. Conceição, agora com 70 anos, havia se tornado uma figura respeitada entre as mulheres de sua geração, não por ser perfeita, mas por ter demonstrado que é possível reconhecer erros graves e trabalhar genuinamente para corrigi-los. Nas tardes de quinta-feira, quando um grupo de senhoras se reunia na praça central para conversar e fazer trabalhos manuais, ela frequentemente era procurada por mulheres que enfrentavam dificuldades com filhos distantes ou netos que pareciam desinteressados na família. A Conceição nos ensinou que às vezes nós mesmas criamos a distância que tanto tememos, comentava Dona Maria Aparecida, uma viúva de 68 anos que havia se inspirado no exemplo dos Oliveira para melhorar sua própria relação com os filhos. Ela mostrou que podemos mudar nossa forma de lidar com a família, mesmo na nossa idade, desde que tenhamos coragem de admitir quando erramos. 5 mulheres do grupo haviam transformado significativamente seus relacionamentos familiares após conversas inspiradas na experiência de Conceição. Marcos havia se tornado conhecido na região não apenas como um administrador rural competente, mas como alguém que entendia profundamente a importância de equilibrar responsabilidades profissionais com relacionamentos pessoais. Jovens produtores rurais frequentemente o procuravam para pedir conselhos sobre como manter vínculos familiares fortes enquanto construíam suas próprias propriedades e negócios. O Marcos viveu na pele o que pode acontecer quando a gente negligencia as pessoas que mais importam, dizia João, um fazendeiro de 28 anos que havia mudado sua abordagem sobre tempo em família após conversas com Marcos. A fazenda dos Oliveira se tornou um exemplo informal de como propriedades rurais familiares podiam ser administradas de forma colaborativa, com decisões importantes sendo tomadas em conjunto e benefícios sendo compartilhados de forma justa entre todos os membros da família. Outros produtores da região começaram a adotar modelos similares de gestão participativa, reduzindo conflitos sobre herança e divisão de responsabilidades que tradicionalmente fragmentavam famílias rurais. Carlos descobriu que sua experiência pessoal com manipulação familiar havia lhe dado uma compreensão única sobre a psicologia por trás de comportamentos destrutivos em relacionamentos, tornando-o mais eficaz em casos envolvendo disputas familiares. Ele desenvolveu uma reputação como advogado que conseguia resolver conflitos sem destruir vínculos, frequentemente sugerindo terapia familiar como alternativa a processos judiciais prolongados. Nem todo problema familiar precisa virar processo judicial, ele explicava para clientes. Às vezes o que as pessoas realmente querem é ser ouvidas e compreendidas. Fernanda aplicou as lições aprendidas em casa para desenvolver protocolos mais eficazes para lidar com pacientes idosos que apresentavam sintomas relacionados a isolamento social ou conflitos familiares. Ela criou um grupo de apoio no hospital para famílias que enfrentavam dificuldades de comunicação, oferecendo espaço seguro para que pessoas compartilhassem experiências e aprendessem umas com as outras.
A experiência com minha própria família me ensinou que por trás de comportamentos difíceis quase sempre existe uma necessidade emocional não atendida, ela explicava para colegas enfermeiras. O grupo de apoio criado por Fernanda se tornou um modelo replicado em outros hospitais da região, ajudando dezenas de famílias a resolver conflitos antes que escalassem para crises mais graves. A abordagem dela, baseada na experiência pessoal de quase perder a família por falta de comunicação honesta, ressonava profundamente com pessoas que enfrentavam situações similares. Juliana se tornou uma referência entre as jovens mães da comunidade sobre como navegar relacionamentos com sogros e família estendida. Sua perspectiva como forasteira, que havia testemunhado a transformação dos Oliveira de uma posição única, lhe dava credibilidade especial para aconselhar outras mulheres que se sentiam presas entre lealdades familiares conflitantes. O que aprendi é que podemos amar alguém e ainda assim não aceitar comportamentos destrutivos, ela ensinava, e que às vezes estabelecer limites é a forma mais amorosa de se relacionar. O impacto mais profundo do legado da família Oliveira estava na mudança gradual na cultura local sobre como famílias lidavam com conflitos e dificuldades. A comunidade rural, tradicionalmente mais reservada sobre problemas pessoais, começou a normalizar conversas sobre terapia familiar, comunicação honesta e a importância de pedir ajuda profissional quando necessário. 3 outros casos de doenças misteriosas em idosos foram resolvidos nos anos seguintes através de intervenções familiares inspiradas no exemplo dos Oliveira. A terapeuta que havia ajudado a família passou a usar elementos de sua experiência, sempre com permissão e detalhes alterados, como caso de estudo em cursos de formação para outros terapeutas familiares. O que torna esta família especial, ela explicava em seminários, é como conseguiram transformar uma crise baseada em manipulação em uma oportunidade de construir relacionamentos mais autênticos. Mostra que perdão verdadeiro não é esquecer o que aconteceu, mas trabalhar juntos para garantir que não se repita. O neto de Conceição, filho de Marcos e Juliana, crescia em um ambiente familiar onde conflitos eram resolvidos através de conversas diretas, onde necessidades emocionais eram expressas claramente, e onde erros eram tratados como oportunidades de aprendizado em vez de motivos para rompimento permanente. A criança testemunhava regularmente exemplos de como pessoas podem mudar, pedir desculpas genuinamente, e reconstruir confiança através de ações consistentes ao longo do tempo. Minha maior conquista não foi conseguir perdão dos meus filhos, Conceição refletia durante conversas íntimas com amigas próximas, foi aprender que amor verdadeiro não precisa de manipulação ou chantagem. Quando você ama alguém de verdade, você quer o melhor para essa pessoa, mesmo que isso signifique menos atenção para você. Essa compreensão madura do amor familiar havia se tornado sua contribuição mais valiosa para as outras mulheres de sua geração. A história dos Oliveira nunca foi documentada em livros ou relatada em meios de comunicação, mas seu legado vivia nas dezenas de relacionamentos familiares que foram melhorados através do exemplo que ofereceram. Era um legado construído sobre a premissa de que relacionamentos saudáveis requerem honestidade, comunicação clara, e a coragem de reconhecer e corrigir erros quando eles acontecem. Não era uma história de perfeição, mas de crescimento, não era sobre nunca falhar, mas sobre como responder às falhas de forma construtiva. Mudanças corajosas que reescrevem destinos familiares e provam que nunca é tarde para aprender formas mais saudáveis de amar e ser amado. Histórias de reconciliação que mostram como famílias podem superar traições profundas quando há vontade genuína de mudança de todas as partes envolvidas. O legado da família Oliveira era a prova viva de que relacionamentos familiares podem ser reconstruídos sobre bases mais sólidas, desde que haja coragem para enfrentar verdades difíceis e trabalhar consistentemente para criar dinâmicas mais saudáveis e honestas. Esta foi mais uma história de luz.